Continuando os vídeos sobre o catecismo, nós respondemos no último vídeo a pergunta número 52, quem criou o mundo? Nós vimos ali que a criação do mundo é atribuída às 3 pessoas da Trindade. E aprendemos que quando ouvirmos que Deus criou o mundo, nós já temos que entender Deus como Pai, Filho e Espírito Santo, e não só o Pai, Criador de tudo. Hoje, a pergunta que nós vamos ver é a pergunta número 53. Para que o mundo foi criado? Então, sabemos que quem criou, e temos que entender por que criou. Né? Não basta saber quem foi, mas qual é o motivo da criação de tudo, por que estamos aqui, qual que é a finalidade disso tudo. Né? Então, a pergunta é a 53, e no catecismo, a referência é do número 293 ao 294. Tá? Então, o compêndio diz o seguinte: o mundo foi criado para a glória de Deus, que quis manifestar e comunicar a sua bondade, verdade e beleza. O fim último da criação é que Deus, em Cristo, possa ser tudo em todos, conforme diz 1 Coríntios 15, 28, para a sua glória e para a nossa felicidade. Então, por quê? Né? Nós vimos lá no começo dos vídeos que Deus ele não precisava criar nada, Deus não precisa do ser humano, Deus nunca precisou do ser humano, ele quis. Então a criação do mundo é um reflexo do amor de Deus. Nós não aumentamos em nada a glória de Deus, né? Nós não aumentamos em nada a felicidade, né? No sentido assim, Deus não precisa de nós para ser feliz, né? Nós somos consequência de um amor inexplicável e de um amor infinito de Deus. O Concílio Vaticano I ele vai dizer o seguinte: este único e verdadeiro Deus, por sua bondade e por sua virtude onipotente, não para aumentar sua felicidade, nem para adquirir sua perfeição, ou seja, Deus não precisa de nós nem para ser feliz e nem para ser perfeito, tá? Mas para manifestar essa perfeição por meio dos bens que prodigaliza às criaturas, com vontade plenamente livre, né? Então ele não precisava criar nada, tá? Criou simultaneamente no início do tempo ambas as criaturas do nada, a espiritual e a corporal, né? Os anjos e nós. Tá? Então veja, por quê? Como entender isso? Se Deus não precisa, como entender a criação do homem, que a princípio, né, só deu desgosto com o pecado, com tudo aquilo? Então um exemplo bem comum, né, que talvez dê para entender um pouco esse amor de Deus e por que Ele criou tudo. Você pega um casal, né, um casal casado, né, se casaram, tudo. Qual que é a consequência do matrimônio? Qual é o reflexo do amor desse casal? O que origina o amor desse casal? Um filho. Né? Então o filho ele não está lá por estar. O casal não precisa, né, do filho para existir. O casal existe por si só. Né? Um casal ele pode muito bem, eu não estou dizendo que isso é certo, mas se ele quiser, ele pode muito bem viver todo o matrimônio dele até a morte, sem ter filho nenhum. Ele consegue fazer essa escolha, ele tem meios para isso, não que sejam lícitos e morais, mas existem meios para não ter filhos. Tá? Mas qual que é a ideia do casamento? Qual é a consequência do casamento, de um casal, né, realmente aberto à vida? Tal? É o nascimento de filho, a criação de filhos. Tá? E o filho ele é o reflexo, ele é a consequência, não do casamento só, mas do amor. Então é o casal que se ama tanto em que ele quer externar isso de alguma forma. Tá? E ele externiza isso através dos filhos. Então o filho ele é a externização, o reflexo do amor do casal. Nós somos o reflexo, a externização do amor de Deus. Pensa que Deus é um ser tão perfeito, tão feliz, que amava tanto, com tanto amor, que chegou um momento que ele tinha que externizar aquilo de alguma forma, e ele nos fez.
Nós às vezes não paramos para pensar, né, que o mundo é criação de Deus, não porque Deus queria, precisava disso daqui e tal, mas é consequência do amor de Deus. Deus não conteve a felicidade dentro de si, o amor, a perfeição dentro de si, que Ele quis externizar aquilo. Entende? Entende a importância da vida humana? A vida humana é reflexo do amor de Deus, de maneira totalmente infinita e inexplicável, né? Assim como uma criança é reflexo do amor do casal. Precisamos dar muito valor à vida, muito valor à existência, muito valor à natureza, às coisas criadas, porque tudo é reflexo do amor de Deus. Quando você olhar para alguém, quando você contemplar a natureza, lembre-se, esse alguém, a natureza, são reflexos do amor de Deus. É por isso que quando Jesus vem, ele fala muito, né, que nós temos que amar as pessoas, porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus, reflexo do amor de Deus, uma consequência gratuita, livre do amor, da perfeição, da glória de Deus. E qual que é a nossa finalidade? A nossa finalidade é irmos para Deus. E isso é tão profundo que Deus, quando cria o homem em íntima ligação com Ele, para o homem participar da glória dele, participar da felicidade, Deus queria que o homem participasse um pouco daquela felicidade, daquele amor que Deus tem. Então Ele fez o homem, Ele colocou o homem no jardim e queria que o homem participasse daquilo. Da mesma forma que Ele livremente criou o homem, Ele queria que o homem quisesse participar daquilo de maneira livre, que o homem participasse da criação de maneira livre. Porém, como só Deus é perfeito e o homem é imperfeito, o homem usou mal essa liberdade e acabou pecando e se afastando de Deus. E a prova de que o amor de Deus é algo infinitamente grande e inexplicável é que mesmo assim, mesmo o homem tendo sido ingrato, o amor de Deus é tão grande que Ele não contente, Ele fala com o homem no decorrer dos séculos, até o ponto dele mesmo vir até nós para nos salvar, nos dar a oportunidade, né, novamente de vivermos com Ele no paraíso, né, de participarmos da glória no paraíso. Então, o que começou na criação, a oportunidade que Deus deu ao homem de participar da glória dele aqui no mundo, no início dos séculos, Ele dá novamente em Cristo com a salvação para que nós participemos da sua glória, só que não mais aqui, mas na eternidade. Então, o amor de Deus é algo inexplicável, né? Deus cria o mundo e Ele criou o mundo para que nós participássemos um pouco da sua glória e do seu amor. Nós somos consequência do amor de Deus, reflexo do amor de Deus. Então, quando olhar a natureza, quando olhar seu filho, sua filha, seus parentes, seus amigos, veja neles, respeite-os, como se você estivesse respeitando ao próprio Deus, porque Ele é fruto do amor de Deus. A natureza é fruto do amor de Deus. Nós temos que viver em sintonia, em harmonia com tudo isso. Tudo vem de Deus, tudo é feito por Deus e para Deus. Que Deus abençoe.